Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje temos o prazer de continuar aqui com a doutora Fernanda Lima. Muito obrigada, doutora Fernanda, por estar conosco aqui. Doutora Fernanda, médica do esporte, já esteve conosco no episódio passado sobre overreaching e overtraining. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante também, que para mim é muito especial, que é a síndrome músculo-esquelética da menopausa. Então eu gostaria que você explicasse o Tá que bom. é essa síndrome. Bom, antes de mais nada, antes de ser médica do esporte, eu sou reumatologista. Então, minha primeira residência, minha primeira especialidade foi reumatologia. Então, por muitos e muitos anos, a gente já lida com essa questão de dor na mulher na meia-idade, a partir dos 45 anos de idade. E na prática, a gente sabia mesmo que alguma coisa acontecia ali no aparelho locomotor na época da menopausa, porque as mulheres começam a nos procurar muito, a ficar muito sintomáticas. Só que, infelizmente, até alguns anos atrás, a medicina não dava muita atenção para os sintomas femininos, né? Todos os trabalhos, tudo que é feito de pesquisa é muito mais fácil fazer em homem, que tem um ciclo, não tem Não ciclo, tem né? ciclo. Hormonalmente é mais regular. Então, eu acho que primeiro, assim, os sintomas são subestimados, e a gente ficava, como médico, que nem louco, procurando outras doenças reumatológicas quando a mulher chegava no consultório queixando dor. Porque, puxa, a mulher na menopausa tem mais dor? Tem. Então a gente fala, nossa, será que é uma artrite reumatoide que está começando? Será que a paciente está com hipotiroidismo? Então você ficava procurando doença e, felizmente, recentemente, alguns cientistas e alguns autores efetivamente resolveram agrupar tudo isso numa síndrome, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas diferentes, e chamam isso hoje de síndrome músculo-esquelética da menopausa. Então, hoje a gente tem um nome para dar para essa miríade de sintomas que a mulher tem relacionados ao aparelho locomotor. Virou uma entidade. Virou uma entidade, está virando uma entidade. É uma coisa muito recente, os artigos já usando essa expressão são muito novos, mas eu acho que são extremamente bem apropriados, porque muitas vezes você investiga e felizmente não acha doenças mais graves relacionadas a essa dor, mas você não sabe explicar por quê, né? Você inferia que tinha alguma coisa relacionada à menopausa. Então a gente sabe que tem mais de 35, Patrícia, sintomas globais que a mulher entre 45 e 55 anos de idade, que é o período chamado climatério, pode ter. O que a gente mais conhece são as ondas de calor, a insônia, alterações de ritmo intestinal, mas a mulher pode ter dor. E essa dor tem causas diferentes, né? E é isso que a síndrome músculo-esquelética da menopausa diz respeito. Perfeito. E quais são esses sintomas, assim, grosso modo? Tá, a gente tem dor articular, que o médico chama isso de artralgia. Quando a gente tem dor e sensação de edema, inchaço na articulação, aí isso já é uma artrite. Aí quando chega nesse ponto, você já começa a pensar em outros diagnósticos. Então, na maioria das vezes, dor articular, fadiga, sensação de perda de força muscular. Tem uma entidade que chama capsulite adesiva, ou ombro congelado, que é um processo inflamatório e de fibrose que pode acometer o ombro. Acontece em homens e mulheres, mas mais comum em mulheres nessa faixa etária. Extremamente doloroso e que limita a mobilidade. A osteoporose, as alterações de massa óssea, e uma aceleração para quem tem predisposição da artrose. A artrose, que é o processo degenerativo nas articulações, até os 50 anos a gente vê mais comumente no homem. Mas a entrada na menopausa tem uma inversão, e aí começam a aparecer a artrose na mulher. Ah, tá. Então, são esses. E sem falar, né, que de forma indireta, por exemplo, a insônia relacionada à menopausa pode indiretamente gerar cansaço e gerar dor. E aí alguns pacientes podem ter um padrão assim mais de dor fibromiálgica, de dor difusa. E
Perfeito. E quão comum é isso entre as mulheres dessa idade, quer dizer, da Da população população. toda? Então, tem estudos mostrando que até 70% das mulheres no climatério, 70% podem ter uma dessas É manifestações. muita Não coisa. todas, mas obviamente uma delas. Sendo que 25%, um quarto dessas mulheres vão ter manifestações assim, realmente importantes que vão atrapalhar no dia a dia. Entendi. E o que a gente vê é que acaba levando para conta, de é assim mesmo, e vai passando. A pessoa tem dor e acha que faz Que é parte normal, do né? processo normal de envelhecimento. Pessoal, não é. Ter dor é um sintoma em que o organismo sinaliza que tem alguma coisa errada no organismo, seja do ponto de vista estrutural, anatômico, ou seja em alguma desregulação das vias de indução e percepção de dor. Então, isso precisa ser investigado. Perfeito. E por que isso acontece na menopausa? Porque na menopausa o estrógeno fala assim: tchau, tô indo embora. Bate a porta e não volta mais. Então, há uma queda desse hormônio. E esse hormônio que é ligado mais à questão de... Todo mundo pensa, o estrogênio é fertilidade, né? Então, a mulher tem pico de estrogênio entre a menarca e a menopausa. Mas o estrógeno é um hormônio que tem receptor em praticamente quase todas as células do corpo. Então, você tem um impacto quando essa queda do estrógeno acontece, você tem um impacto em muitos setores do organismo, entre eles no aparelho locomotor. Por exemplo, nas articulações, o estrógeno tem um poder, um efeito anti-inflamatório e protetor. Então, se ele cai, há uma aceleração da matriz da cartilagem, do tecido que forma a cartilagem, ele começa a se degradar mais rápido. Nos tendões e ligamentos, a baixa de estrógeno leva a uma dificuldade de reparo do colágeno dessas estruturas. No tecido ósseo, a baixa do estrógeno leva a uma perda de inibição do osteoclasto, que é uma célula que reabsorve o osso. Geralmente ele reabsorve o osso defeituoso, mas ele começa a reabsorver o osso de uma maneira totalmente descontrolada. E com isso, a mulher pode perder, nesse período de 10 a 15, nesse período que eu digo de 10 anos, aí de 10 a 15% da massa óssea. É muita coisa. É muita coisa. E isso, isso dá dor? Não dá, a perda de massa óssea por si só não dá dor, mas a consequência disso são microfraturas ou fraturas mais evidentes, como por exemplo a clássica fratura de quadril, que vão comprometer muito a funcionalidade da mulher, além de isso sim gerar um quadro de dor. Então, você vê que afeta em várias esferas, porque essa queda de estrógeno é muito abrupta. Perfeito. Alguma questão no músculo em especial, do estrógeno para perda de massa muscular? Então, você bem lembrou, extremamente importante. O estrógeno, ele ajuda a regular o reparo muscular, né? Ele ativa umas células que chamam células satélites. Essas células satélites, elas funcionam como células que, meio que enfermeiras, elas vão lá, quando há lesão, microlesão muscular, elas vão lá e ajudam no processo de reparo das fibras musculares. E quando você as estimula, como por exemplo num treino de musculação, junto ao aporte proteico, você ganha mais fibra muscular. Então são células super importantes. Com a diminuição do estrógeno, há uma alteração na ativação dessas células satélites, há uma diminuição do aproveitamento proteico nas fibras e a gente tende a perder muito rápido massa muscular, principalmente o tipo de fibra que é fibra tipo 2, que é a fibra relacionada à força, efetivamente. Aqui eu vou fazer um ganchinho com a nutrição, que isso tem muito a ver com essa resistência à proteína que vem com a idade. Porque Verdade, Patrícia. o aproveitamento da proteína de uma pessoa de 25 anos é muito diferente de uma pessoa de 50 anos, né? A ponto da gente ter que quase que dobrar doses de suplemento de proteína, quando é o caso, para que ele tenha a mesma resposta no ponto de vista da síntese proteica muscular. Mas aí faz todo sentido a gente pensar na integração da nutrição com a medicina, nesse caso. Exato. Como mais um instrumental, né, para ajudar o indivíduo a
manter e eventualmente ganhar massa muscular depois dos 45, 50 anos. A Exato. mulher, principalmente, né? E aí você veja, acaba acontecendo culturalmente o contrário. Nós não somos mulheres estimuladas a ficar, entre aspas, mais forte. Principalmente nessa cultura latina, é uma coisa meio feio a mulher ser forte, etc. Isso é uma bobagem, gente, porque o principal patrimônio fisiológico que a gente tem no aparelho locomotor é músculo, porque se a gente não tem músculo direito, a gente perde autonomia, perde independência. Isso vai se repercutir não agora, quando a mulher está entrando na menopausa, mas daqui 10, 15, 20 anos, que ela vai estar mais frágil. Sim. Então, isso que você está falando, de dobrar o aporte proteico, e o que a gente tem que falar da nossa parte médica é aumente o seu treino de musculação. E não tenha medo de treinar a força. É isso mesmo, é muita carga e baixa repetição. Então, fazer 5, 6 repetições com uma carga mais alta. Óbvio, guardadas as devidas proporções, cada mulher tem uma força diferente. Para uma vai ser 5 quilos, para outra vai ser 7, para outra vai ser 10, para levantar um peso para um determinado movimento. Sim. Mas a mensagem é muito clara. Com a entrada da menopausa, a diminuição de estrógeno, é importante a gente criar outros estímulos para manter essa massa muscular. E é interessante também falar, mais um gancho com a nutrição, que as mulheres nessa idade ficam muito preocupadas com o ganho de peso que a menopausa traz, que é uma questão importante, principalmente esse ganho de gordura abdominal, que é perigoso, mas o ganho de massa muscular também vai fazer com que o peso eventualmente aumente ou que ele não caia do jeito que elas gostariam que caísse. Mas aí é importante a gente acompanhar para ver a melhora na composição corporal. Quer dizer, se há uma redução de gordura abdominal e um aumento na massa muscular, ainda que o peso não tenha caído e que talvez não volte para níveis antes da menopausa, acho que isso é mais importante, né? Porque as pacientes que chegam até nós, mas eu vou fazer musculação, meu peso vai subir, eu quero emagrecer, eu quero perder 6, 7 quilos, os 6, 7 quilos que eu ganhei depois que a menopausa chegou. E muitas das vezes a minha conversa é essa: olha, não precisa pensar assim, né? Mas se você pensar, perder os 6 de gordura que você ganhou e os 3 de massa muscular, que é necessário para que você tenha um bom envelhecimento, enfim, uma boa sobrevida, a gente já ganhou. Então, não focar na magreza, né? Eu acho que é importante exatamente. As mulheres no climatério, na menopausa, que não é necessariamente a magreza que vai trazer mais saúde, né? Aquela obsessão pelo peso dos 25 anos de idade. Exato. É bom quando tudo casa, mas o cobertor vai ficando mais curto quando a gente vai ficando mais velho, né? Que até faz realmente parte dessa síndrome musculoesquelética na menopausa, isso que você mencionou, que é essa alteração na composição corporal, esse aumento, essa predisposição para aumentar a gordura. Isso impacta de forma negativa nas articulações também. Sim. Né? Porque você vai sobrecarregar mais quadril, você vai sobrecarregar mais joelho. Então, mais um motivo, não foca no peso absoluto da balança, foca na composição corporal. Essa sim é que tem que ficar boa, diferença. né? E falando um pouquinho mais, então, sobre essa síndrome, quais são os principais desafios no diagnóstico dela, já que é uma entidade assim tão nova? Então, o principal desafio primeiro, ela é ignorada, simplesmente porque é considerado, às vezes, ter dor é um sintoma secundário, e é assim mesmo, e deixa passar. Os próprios médicos não reconhecem ou minimizam ou ignoram essa questão, e principalmente assim, eu não quero ser preconceituosa aqui, mas principalmente os médicos homens, né? Que talvez eles tenham um pouco menos de sensibilidade, não estou querendo generalizar, mas já generalizando. E então é importante que as novas gerações, os novos colegas, assim, tenham dimensão de que isso aconteça. E também, assim, a gente também tem que estar atento, o reumatologista, o clínico, o médico do esporte, que pode estar acontecendo simultaneamente outras doenças. Nessa fase de vida, é mais comum aumentar a incidência de fibromialgia, de artrite reumatoide, né? E obviamente, algumas alterações hormonais também podem levar a esses quadros de dor. Então, sempre pensar no diagnóstico diferencial. Perfeito, perfeito. E como prevenir ou tratar essa síndrome?
Bom, o que é uma síndrome decorrente da baixa de estrógeno. Então, aí entra um ponto importante, um ponto delicado, que agora, felizmente, novos estudos trouxeram luz para isso. Então, existia assim, um preconceito muito grande sobre a terapia de reposição hormonal pelos inúmeros riscos que, quando feitas de forma inadequada, pode trazer, né? Aumento de alguns determinados tipos de câncer, alterações trombóticas, aumento de pressão, uma série de coisas, mas que de forma individual, uma discussão com o seu médico, se não houver contraindicação, é uma coisa que tem que ser levada em pauta. A reposição hormonal feita de uma maneira adequada e científica pode e ajuda de forma efetiva a combater os sintomas dessa síndrome musculoesquelética. Mas, de novo, isso tem que ser uma coisa individualizada e tem realmente algumas pessoas que têm algumas contraindicações formais para isso. Fora isso, o que a gente pode fazer? Tudo que a gente conversou até agora. Ser mais cuidadosa com a questão nutricional, aumentar o aporte proteico, evitar ganho de peso, evitar processados. Os processados, as alimentações multiprocessadas são péssimas nessa fase. Elas são péssimas em qualquer fase, né, Patrícia? Inseguras, totalmente inseguras. Aporte de creatina para ajudar no ganho de massa magra, para começar, né? Sim. E a prática regular de exercício. Então, eu digo que nessa fase, a gente tem até que aumentar a quantidade de exercício que a gente faz. E principalmente, se for escolher colocar as fichas em um bloco de exercício, é em trabalho de força. Sim. Né? Em termos de tempo, é em trabalho de força. Não esquecendo, obviamente, da manutenção cardiovascular, com exercícios aeróbios, mas não dá para se entregar. É um momento que vai passar, é uma fase hormonalmente crítica, como se fosse uma tempestade, e nessa tempestade a gente tem que usar medidas extremas e cuidar principalmente da nossa saúde. Sim, perfeito. Não é hora de baixar a guarda. A guarda, exatamente. Não é hora de baixar a guarda. Exatamente. Né? Mas é interessante, aqui falando um pouco sobre treinamento, aí é uma percepção minha, né, Patrícia? Que fui passando por isso já, né? E agora tô bem, nessa tempestade já passou, já me entendi com ela. Mas foi muito importante ao longo do tempo, eu que venho da corrida, do ciclismo, colocar a musculação de forma sistemática e tão importante quanto o aeróbio na minha vida. E eu acho que eu venho dessa geração dos anos 90, onde as pessoas negligenciavam um pouco a musculação. E hoje eu entendo, né? Eu dou pesos iguais para musculação e para o aeróbio, e agora eu tenho que arrumar um outro tempo para fazer também essa parte funcional. No episódio anterior a gente falou um pouquinho com a Karina. Quem não assistiu, por favor, assista na parte, né, da lesão das mulheres atletas mais jovens. Quanto que esses exercícios funcionais também são importantes para prevenir lesão no contexto dela, mas para prevenir também a questão neuromotora. Exato. Né? Que é muito importante a gente cuidar dessa idade, que é outro patrimônio, né? Exatamente. O cérebro, a questão do exercício como algo que modula também os neurônios, né? Exato, a correlação, a integração cérebro-motora. Cérebro motor. Isso você tem que ter vias correndo aí o tempo inteiro, ativar mais a parte muscular, potência, explosão para reações rápidas, né? E tudo isso é como se fosse um grande investimento, um grande CDB, um grande fundo de renda fixa de saúde para o nosso envelhecimento. Então, é cuidar de todos os nossos atributos físicos, as nossas capacidades físicas, porque a gente falou aqui de força muscular, de condicionamento cardiovascular, equilíbrio, né? Que está ligado aí com a funcional, coordenação motora. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas saibam, que a gente vai ficando mais velho. E a tendência é a gente achar que eu estou ficando mais velho, eu estou me exercitando menos. Acho que agora é a hora de, como você disse, de se exercitar mais do que antes e de forma mais completa. Não é mais hora também de focar numa modalidade só e ficar nela, né? 20, 30 anos fazendo só aquilo. É hora de dar estímulos diferentes para a gente poder aumentar, ter o melhor desempenho, né? O melhor do que cada exercício pode oferecer, além dos cuidados médicos, né? Que passam pela reposição hormonal, que passa pelo cuidado nutricional e o olhar também do
do fisioterapeuta, né, que é muito importante para poder ajudar, né, a entender melhor como é que é a biomecânica de tudo isso. Perfeito. Então, bom, eu não sei se você gostaria de deixar alguma mensagem final aqui para o nosso público, né? Quem se identifica com esses sintomas, né, da síndrome músculo-esquelética da menopausa, quem que deveria procurar, né, para... Eu acho que é assim, o que pode acontecer? Dores nas mãos, dor difusa, às vezes uma sensação de que está perdendo força. Eu me lembro de uma paciente que nessa faixa etária que ela falou, Fernanda, me surpreendeu porque eu tirei férias e eu fui para aquelas praias que tem bug, que você anda na areia. Ela falou assim, eu não consegui subir no bug, eu estava sem força, eu me estranhei nisso, perdi a força. Perdeu a força. Então, assim, você perde força de grandes grupos musculares sem perceber, até porque a gente passa muito tempo sentado. Então, fica atento para isso, gente, porque é assim, né? Sim. E assim, com esses sintomas é interessante procurar um médico e discutir com ele, né? Mas a boa notícia é que o nosso organismo, em qualquer idade, responde bem aos estímulos físicos. Então, é só a gente voltar a utilizar de forma sistemática que os sistemas fisiológicos vamos acordar, vamos criar mais célula, vamos ativar um pouco mais. Sim, é isso mesmo, não deixar essas funções de lado, Exatamente. Né? Bom, então estamos chegando ao fim de mais um episódio incrível. Muito obrigada, doutora Fernanda, pela sua presença. Muito obrigada à Clínica Move pelo apoio ao projeto, pela realização. A todos vocês que nos assistem, por favor, curtam, comentem, compartilhem e até o próximo episódio.